Boa noite. O pré-candidato à presidência da República, André Janones, é o nosso entrevistado de hoje. E a governadora Fátima Bezerra estará em Mossoró nesta sexta-feira. O cenário político está no ar. Sim, vamos falar de eleições hoje, durante todo o programa. Mas espera aí que a gente solta já a vinheta, viu, gente? Participe do nosso programa nesta quinta-feira, recebendo pré-candidato à presidência da República aqui no nosso estúdio, visitando Mossoró, deputado federal André Janones, do Avante, que está aqui para participar de eventos justamente do partido. Para você mandar sua pergunta para a gente, participa, se identifica, envia sua mensagem através das nossas redes sociais, Twitter, @CenaPolíticoTCM, WhatsApp 8802-8979 e o Instagram, @CenárioPolíticoTCM. Participa, manda aí a sua interação com a gente neste programa da quinta-feira. O evento daqui a pouquinho vai começar, do Avante. O Avante de Jorge do Rosário, você já sabe, ele esteve aqui há pouco tempo, vai estar aqui no cenário político ainda esta semana, então participe do programa de hoje, manda suas considerações, sua pergunta também para o nosso convidado. E agora sim, vamos falar sobre eleições 2022. Olha, o Partido Solidariedade vai passar por mudanças de comando em Mossoró. O prefeito Alisson Bezerra e o pré-candidato a deputado estadual Jadson Rolim deixam a executiva da legenda e o bastão será assumido por Nixon Madruga, ex-assessor do deputado estadual Kelps Lima, que comandará o partido a partir de julho. Nixon também foi secretário-geral do Solidariedade Estadual. Ele é graduado em administração, pós-graduado em Controladoria Estratégica e Finanças e pós-graduado em Gestão Pública, segundo informações do seu Twitter. E a gente vai acompanhar, inclusive, na próxima semana, evento do Solidariedade aqui em Mossoró, que pode ter aí declaração de apoios importantes por parte do prefeito Alisson Bezerra. Agora sim, a gente começa a nossa entrevista de hoje. Estávamos falando sobre solidariedade e agora vamos falar sobre Avante. André Janones, pré-candidato à presidência da República, deputado federal, advogado, 37 anos, de Minas Gerais, está aqui em Mossoró e vai participar daqui a pouquinho de encontro do Avante, o encontro estadual do Avante, que acontece aqui em Mossoró. Boa noite, pré-candidato. Muito obrigada por vir para o estúdio conversar com a gente neste programa de hoje, nesta quinta-feira. Essa agenda, ela tem acontecido nos municípios ou tem sido agenda estadual em viagens pelos estados brasileiros? Boa noite, Carol. Obrigado pela oportunidade de estar participando. Trazendo um pouco da nossa história de vida, da nossa trajetória, mas principalmente daquilo que a gente pensa para o nosso Brasil. A gente está enfrentando um desafio aí, uma eleição que dizem polarizada, né? Eu não concordo muito com essa análise. A eleição onde o eleitor está tendo que escolher entre o menos pior. A eleição polarizada é aquela em que o eleitor acredita nas duas candidaturas, não é o que a gente vê hoje no nosso país. Então a gente precisa, nesse desafio, nos tornarmos conhecidos em um país de uma dimensão continental como a nossa. O desafio é muito grande, a gente ainda tem uma taxa de conhecimento relativamente baixa, então a gente está para tentar romper essa barreira viajando todos os estados brasileiros. Minha primeira vez aqui no estado do Rio Grande do Norte, primeira vez em Mossoró, mais uma recepção muito calorosa, muito carinhosa, estou muito feliz de estar aqui. Em relação a essa visão que o senhor já apresentou logo aqui, que não acredita na polarização. Então, o senhor acredita que a terceira via realmente tem chance de mudar e de atingir os 2 dígitos, inclusive ao longo da campanha? Carol, vou até trazer uma análise aqui um pouco diferente daquilo que tem sido dito pela maioria dos pré-candidatos, desses que estão disputando a presidência da República. Sempre se coloca a primeira, segunda e terceira via. Para mim, só existem 2 vias. A primeira via, composta por Lula e Bolsonaro, que dividiram o poder nos últimos 20 anos, que são, vou aqui usar um termo popular, farinha do mesmo saco. Não existe muita diferença. Eu fiz há pouco, em uma outra entrevista, uma analogia. Eu disse, olha,
O pessoal lembra bem daquela disputa Schumacher versus Barrichello na Fórmula 1 há alguns anos atrás, e ali não fazia muita diferença, a não ser para nós brasileiros, mas para o dono da equipe não fazia diferença quem ia ganhar ou perder, porque os dois trabalhavam para a mesma equipe, né? Os dois eram da Ferrari. É exatamente o que acontece com Lula e Bolsonaro, eles são da mesma equipe, vamos dizer assim. Que equipe é essa? O sistema financeiro, os banqueiros, né? Então, não tem muita diferença entre Lula e Bolsonaro, é a mesma maneira de governar o país, tem algumas diferenças ali pontuais, mas existe algo em comum. Ambos querem estar na presidência da República para servir aos interesses dos banqueiros, dessas 5 famílias aí que hoje detêm praticamente 50% da riqueza do nosso país. A nossa pré-candidatura não, é a pré-candidatura que supera o debate ideológico, que tem coragem e independência para enfrentar esses monopólios financeiros que foram formados no nosso país, que vivem às custas da exploração do povo mais pobre, e apresentar uma solução, uma proposta diferente para a disputa eleitoral. Mas a gente acompanha que existe a realidade das pesquisas mostrando os dois, um em primeiro lugar, outro em segundo lugar, nas intenções de votos. Caso permaneça assim, no segundo turno, o Avante já pensa no posicionamento que poderá tomar? Olha, é muito difícil você imaginar um cenário em que as pessoas apostem em um outro nome que não Lula e Bolsonaro sem elas conhecerem. Você não declara voto em alguém que você não conhece. Então, eu não acredito que esse cenário vá se perdurar até as eleições do mês de outubro. O nosso desafio, eu disse, repito, é romper a barreira do desconhecimento. Vou dar um exemplo aqui do que eu estou querendo dizer. O ex-governador de São Paulo, João Dória, por exemplo, ele conseguia ali os mesmos 2 pontos que eu, por exemplo, tenho hoje nas pesquisas eleitorais, porém com a taxa de conhecimento de quase 100%. Ou seja, as pessoas conheciam João Dória, sabiam que João Dória era candidato, mas não votavam nele. Ao passo que eu, com 14%, tenho 3% das intenções de voto em alguns cenários. Ou seja, mais de 20% das pessoas que conhecem o deputado federal André Janones declaram a intenção de voto em mim para a presidência da República. Então, eu acredito, Carol, com toda sinceridade, que ainda dá tempo para a gente reverter esse cenário. Caso isso não aconteça, e também aqui não vou dizer que é o mais provável, a gente tem noção das dificuldades desse caminho, mas caso isso não ocorra, no segundo turno, algo que eu tenho como fato, como certo, é que eu não estarei ao lado daqueles que atentam contra a democracia como o atual presidente. A tendência, te digo com toda sinceridade, é que eu permaneça independente, como eu fui até aqui, como eu fui no segundo turno de 2018, quando não apoiei nem Fernando Haddad, nem Jair Bolsonaro. Então, a tendência é que eu faça um trabalho independente, mas não isento, aquele isentão ali que não se posiciona. Vou fazer um trabalho junto com as pessoas que me acompanham, mostrando ali as incoerências e os acertos de cada um dos candidatos que, porventura, vierem a disputar o segundo turno. O senhor, durante a sua história, chegou a ser filiado ao PT por muito tempo. Foram mais de 10 anos, 2002 a 2012. 2003 a 2012. 2003 a 2012, então 9 anos. O que foi que aconteceu? Por que a saída do partido? Na verdade, eu não mudei o meu lado. Eu continuo do lado dos mais pobres, eu continuo do lado do trabalhador, eu continuo do lado do brasileiro de classe média que tem que acordar todo dia cedo para trabalhar e colocar comida na mesa. Quem abandonou essas bandeiras foi o Partido dos Trabalhadores. Vejo o discurso do ex-presidente Lula como um discurso absolutamente ultrapassado, não muito diferente do discurso do presidente Jair Bolsonaro. Então, eu tinha ali um idealismo que eu ainda mantenho vivo dentro de mim. A vontade de mudar a realidade no meu entorno. Eu acredito que a política não é a única, mas é a mais nobre, o mais nobre instrumento de transformação social que a gente tem. Então, eu continuo fiel a esses princípios. Quem pulou de lado, né, mudou de lado, foi o ex-presidente Lula, o Partido dos Trabalhadores, e eu permaneço fiel àquilo que eu acreditava. Vamos fazer nosso primeiro intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta e conversa mais aqui no cenário político desta quinta-feira, recebendo o pré-candidato à presidência da República, André Janones.